Para a ovelha, a gente vai precisar de carapinha e eu estou usando aqui o Microsoft, mas pode ser usado feltro ou qualquer outro tecido que seja um tecido mais encorpado e não desfie, tá? Então, vocês vão cortar o corpo na carapinha e o topete na carapinha. Está em tamanho natural, isso significa que vocês vão cortar no risco. As orelhinhas, no caso, vai cortar espelhado, tá? Espelhar, ou se você cortar tecido duplo, corta uma vez no tecido duplo. Também está em tamanho natural, corta no risco. E a cabecinha, você vai cortar, vai riscar, desculpa, no avesso do tecido e vai deixar uma margem de pelo menos meio centímetro, 4 milímetros, tá? Do risco, para poder cortar. Porque a cabeça a gente vai precisar um pouquinho maior, tá? A depender do tecido, se for feltro mesmo, vai dar muita diferença, fica muito pequena com relação ao corpinho. Então, o que você faz agora? Você vai passar no corpo, no topete e na cabeça. Eu estou usando aqui linha de pesponto, fio simples, fio único, tá? Travei o nó aqui e fiz um chuleado ao redor, como se fosse um fuxico. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encher o corpo, a cabeça, depois a gente vai acomodar o topete, coloca só um pouquinho de enchimento. Então, fecha aqui, não fecha tudo, tá? Deixa uma aberturinha para poder fazer o enchimento. Cabeça, ó, puxa um pouquinho, isso aqui que é para poder fazer a cabeça, mas deixa o enchimento, a parte de abertura para poder colocar o enchimento, senão não tem como encher isso aqui. E o tom, eu tô usando aqui, esse tom aqui é off-white, mas vai ficar a critério de vocês. Se quiserem usar o tom pele também, fica bonito. Branco, o próprio branco, fica bonito também. Deixa uma aberturazinha e aqui a gente vai colocando enchimento. Olha, o enchimento que eu tô usando é o enchimento que eu trabalho o tempo todo, tá? É esse enchimento misto, siliconado misto. Então, vai encher tua peça. Pode encher com a mão mesmo, porque é uma peça pequena, né? Não precisa de instrumentos aqui. Eu vou encher e já volto com vocês. Prontinho. Aqui eu tenho a cabecinha cheia. Deixa uma abertura pequena aqui atrás, ó. Cabe um dedo, tá? 1 centímetro mais ou menos. E passa algumas vezes a linha aqui, ó, só para esse enchimento não sair, apesar que ela vai ser fixada ao corpo. Mas isso facilita o trabalho da gente. Travando esse enchimento, evita que ele fique saltando para fora. Olha. Só umas 3 passadas. Não tira a linha ainda, tá? E a agulha não corta ainda, porque nós vamos precisar para fazer a modelagem do rostinho dela, tá? Para que vocês tenham uma ideia do tamanho que isso fica, vamos medir. Olha, ela vai ter 10 centímetros de diâmetro na parte mais estreita desse oval e 11 centímetros, 11, dá 11 mesmo, 11 centímetros na parte mais comprida da cabeça, tá? Vamos reservar a cabeça por enquanto, que a gente ainda vai modelar. Aqui a gente tem o corpinho também, já enchi o corpinho. Olha, pessoal, deixa uma abertura aqui, ó, porque às vezes precisa encher um pouco mais. E a gente precisa também assentar isso aqui na superfície, fazer uma base que fique escondida aqui. Então, a depender do tamanho que vocês cortem, de quanto vocês encham, talvez isso aqui aumente de tamanho. Então, eu não passei o tamanho da base. Então, isso vai ficar a critério do acabamento de vocês depois. Então, pra mim aqui, olha, vamos medir aqui quanto que deu. Ela ficou uma bolinha, né?
Ela ficou com 14 centímetros, tá? 14 centímetros de circunferência de corpo. Isso aqui dá para que vocês tenham uma ideia de como é que fica isso daqui. Aí aqui eu já travei o ponto, tá? O ponto já tá travado. Passa lá pro outro lado. Mas não vai passar muito, porque a gente vai precisar colar um pedacinho de papelão aqui, então o enchimento não vai sair. É só para poder finalizar o ponto aqui. Olha, para cá, eu peguei um pedacinho de papelão, cortei um círculo, olha, que se encaixe aqui, passando um pouquinho, meio centímetro da margem, e cortei um pedaço de Microsoft um pouquinho maior que o papelão. Risquei aqui, Microsoft, cortei 3 milímetros, mais ou menos, acima, fora do papelão. Não é preciso prender o Microsoft como a gente fez nas bases dos bonecos, tá? Como se fosse um fuxico, senão fica muito alto aqui. E o ideal é que ela fique mais baixinha. Se fosse uma peça que fosse fixada numa base, se fosse ficar presa numa base, não é necessário fazer isso aqui. Mas como ela é uma peça solta, não vai ser presa, colada em uma base, a gente faz esse acabamento aqui. Então, o que a gente faz agora? Nossa, esqueci a cola aberta. Tomara que não tenha secado. Vamos ver. Agora sim é. Não secou não. Porque uma vez eu perdi um tubo de cola universal porque eu esqueci aberto. Olha, vem aqui. Cola no Microsoft. Pode ser feltro também. Aí, como eu já estava trabalhando com Microsoft, já estava à mão o Microsoft. Olha aqui. Aí vem no papelão. Põe um pouco de cola no papelão. Deixa eu fechar aqui antes que eu esqueça novamente aberta. Vai lá na tua base e fixa o papelão no corpinho para fazer a base aqui. Segura um pouquinho até que isso cole. Ela cola rápido, tá, gente? Dá uma apertadinha aqui na beiradinha, depois a gente vem fazendo o acabamento. Então, olha, você cria uma base e fica bonitinho, porque fica tampado, ninguém vai ver essa abertura por onde a gente introduziu o enchimento, tá? Então, ó, deixa isso aqui secando, já a gente retoma no corpo. Vamos voltar a cabecinha agora. Nós precisamos fazer os olhos, né? E o focinho dela. Focinho. Então, a gente marca o olho. Eu costumo marcar com alfinetes, porque eu tenho uma noção da posição que eu quero esse olhinho. Então, eu venho aqui com o alfinete e marco. Lembra que aqui vai ter um topete em cima, tá? Deixa eu colocar ela assim, que eu acho que essa parte tá melhor pro queixo dela. Porque lá em cima vai o topete. Então, observa aí a posição, olha e vê a posição dos olhinhos. Se você quer mais próximos, se você quer mais distante. Então, você é quem decide aquele olhar que te agrada mais, tá? Eu acho que assim tá bom. Deixa eu pegar a caneta fantasminha. Aí, a gente vem, tira o alfinete aqui, ó. E marca com a caneta fantasminha. No Microsoft é meio chato da gente conseguir marcar, mas consegue sim. É só esfregar algumas vezes que a gente marca a posição dos olhos. Aqui, ó. Então, a gente sabe que aí vão os olhinhos, tá? Então, entre um olho e outro, vamos ver que distância que vai ter. Eu passo isso tudo para vocês,
Porque tem pessoas que têm dificuldade, tá? Ó, entre um olho e outro tem 1,5 centímetros. Ó, 1,5 centímetros entre um olho e outro. São 2 centímetros entre um ponto e outro, tá? Aí a altura, pera lá, deixa eu marcar aqui a altura do queixo. Olha, de baixo aqui, ó, tô pegando aqui, ó, embaixo do queixo, tá? Ó, embaixo do queixo. Pra cima, deu 2,3 centímetros, tá? 2,3 centímetros é a altura que tem do queixo até o olhinho. Mas cada um coloca a seu critério, como achar melhor. Isso aqui fica a critério da pessoa. Vou trabalhar com pérola negra. Essa daqui tem 4 milímetros, mas você pode trabalhar com menor que isso também, tá? Eu quero o olhinho um pouquinho maior. Então, com a agulha que tá fixada aqui atrás ainda, eu vou sair aqui no ponto. Pronto. Com a mesma linha, não tem problema. Introduzo a pérola. Dou um espaço. Volto aqui atrás, procura sair no tecido, tá, pessoal? Não sai no enchimento não, senão não dá certo. E arruma essa pérola aqui, ó, e puxa. Puxa para que ela se esconda um pouquinho lá dentro do tecido, do rostinho dela. Ó, afundou, tá vendo? Aqui, ó. Segura assim, afundado, e dá um nó para travar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer numa posição que vocês vejam aí. Olha, eu tô segurando a linha para que ela não volte. Vou passar uma vez aqui e vou segurando até eu conseguir puxar esse nó. Olha, caso ele tenha voltado, foi o que aconteceu aqui, a gente observa se está bom. Eu creio que sim. Mas se quiser afundar um pouquinho mais, é só voltar. Pode também afundar antes, como faz com as peças em soft, né, em malha. Pode afundar antes, depois vir e pregar essa pérola. Ó, afundei um pouco mais aqui. Deixa eu segurar assim e vou travar a linha dessa maneira aqui, ó, que é mais fácil de eu segurar. O difícil é só empurrar a agulha, segurando e travando. Pronto. O olhinho tá fixado. Acomoda aqui a pérola, para que não fique aparecendo a linha branca. Aí, pronto. Um olhinho fixado. Tá vendo? Aqui ele fica escondidinho. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, eu passo com a agulha aqui. Vou travar meu nozinho desse outro lado. Trava, porque senão puxa, viu, gente? Aí daqui eu vou fazer o mesmo processo com esse olho. Já volto com vocês. Prontinho. 2 olhos fixados. Ponto travado aqui atrás. É só cortar o excesso da linha. Agora a gente vai fazer o narizinho dela. O narizinho dela fica aqui, né, no centro do rostinho e logo abaixo dos olhos. Dá uns 2 milímetros, mais ou menos, de distância para o olho. Caso queira riscar, fica também a critério de vocês. Quem tiver dificuldade, faz o seguinte. Minha caneta tá desmontando. Marca um pontinho aqui, olha. 2 milímetros no centro. A caneta não quer riscar, meu Deus. Marca aqui, ó, um pontinho. Um risquinho, olha. A 2 milímetros de distância abaixo do olho. Marca esse tracinho aí. Pra gente poder fazer o nariz e boca, ó. Isso aqui, tá?
com uma linha de cone. Eu estou usando aqui uma cor, um rosa chiclete, pode ser um rosa que você escolher, tá? Pode ser linha de bordar também. Mas eu estou usando linha de cone, fio duplo, uma agulha de bordar também, ela tem, ó, o fundo um pouquinho maior, mas poderia ser uma agulha de mão normal, não tem problema. Eu vou travar meu pontinho aqui atrás da cabeça. Porque agora a gente vai fazer nariz e boquinha. Eu optei por um tom um pouquinho mais forte para dar um contraste. Então, vem aqui, olha. No ponto que a gente marcou, não puxa muito, tá? E vai sair num pontinho ao lado aqui, ó. Do centro, você vai imaginar um V aqui, tá? Imagina um V aqui. Sai lá em cima. Não puxa, tá? É só acomoda. Volta aqui, sai lá do outro lado, na mesma altura, tá? O que eu digo altura é isso aqui, ó. Na mesma altura que ficou essa linha, você sai na mesma altura do outro lado, imaginando que você vai ter que fazer um V com essa linha. Que é o narizinho. Ó. Daqui a gente sai lá atrás e arremata o ponto. Observa que esse ficou bonitinho. Olha, é isso aqui que a gente faz, tá? Sai aqui atrás e arremata. Não puxa, para que isso não suma dentro do trabalho, senão some, porque eu fiz uma linha fina, porque eu não queria que ficasse muito grosso, né? O pontilhado aí. Então, ficou um traçado, um bordado mais discreto, tá? Deixa eu arrumar esse olhinho, porque ele tá parecendo o branco. Quando a gente vê a linha branca assim, olha, é só arrumar a pérola, empurrar por outro lado, que aí some, tá? Aquela linha que a gente costurou a pérola. Então, tá aqui o rostinho da ovelha. Agora, vamos maquiar o rosto e as orelhas. Lá na nossa cartelinha, a gente coloca um pouquinho só do vermelho, tá? Vem com o pincel de cerda mais curta, que é o pincel que a gente já deixa para maquiagem. Esfrega na cartela para tirar o excesso. Vê se não tem nenhum excesso de linha também aqui. Maqueia. Bochechinha. O Microsoft, ele solta fiapo, tá, gente? Então, a maquiagem vai ser bem discreta, porque ele não adere muito e ele solta fiapinhos. Então, a gente passa de leve o pincel de um lado para o outro, ó, para atingir esses pelinhos. E aqui no narizinho. Vou pegar direto no vermelho e já vou vir aqui direto no nariz. Eu estou pincelando bem de leve, porque o Microsoft, a tendência dele é soltar esses fiapinhos, tá? Por mais que você tenha cuidado. Então, é mais de batidinha, ó. Tá? A gente faz algumas batidinhas. E aqui, em cima do olhinho também. Dou algumas batidinhas de um lado, do outro. Pode ser feito com blush? Pode. Tô balançando a mesa. Desculpa, pessoal. Mania de apoiar o braço na mesa, na hora que tá gravando não dá. Olha. Isso aqui. E para as orelhinhas, posiciona uma de frente para a outra. Pode vir aqui no vermelho, tira um pouquinho. E pincela do centro para cima, porque a gente vai dobrar um pouquinho essa orelhinha. Segura na superfície. Tira o excesso. Deixa as duas paralelas, porque assim você tem uma ideia da dimensão do espaço que você precisa sombrear aqui. Maquiar.
Observa se elas estão simétricas, essa tá mais escura aqui embaixo. Então, escureço um pouco mais a outra. Pronto, é isso aqui. Tira essa cartela, dá uma limpadinha na tua bancada, vê se não ficou nenhum resíduo, porque isso aqui mancha tecido branco, principalmente. Agora, a gente prende a orelhinha à cabeça. Então, o que que a gente faz? Pode vir com colo, pode vir com linha. Eu vou fazer com linha, porque eu gosto de fixar com linha. Então, vou trabalhar com linha de cone, tá? Pode ser no tom da ovelha ou não. Então, aqui, olha, eu vou marcar aqui a posição que eu quero a orelhinha. Dobro essa orelha e coloco aqui, ó. Pode colocar um pouquinho mais acima para ela não ficar parecida com um coelho. Apesar que depois que colocar o topete, ela não fica, não. É preciso que seja uma agulha fina, gente, porque o Microsoft é ruim de trabalhar com agulha robusta. Principalmente se a ponta estiver robusta. Pronto, fixei aqui. Daqui eu saio do lado de lá. Olha. E eu venho e dobro a outra orelhinha. Procuro colocar na mesma altura. E costuro a cabecinha. É simples de fazer e fica muito bonitinha. Travo o ponto aqui, saio lá atrás. Apesar que isso aqui vai ser tudo tampado. Pronto, aqui a gente já tem a cabecinha quase terminada. Agora é hora de colocar o topete. Então, eu cortei no risco e chuleei aqui ao redor. Então, aqui vai ser o topetinho dela, olha. A gente vai posicionar como se fosse um boné. Isso aqui, tá vendo? Ele vai ficar cobrindo a cabecinha dela. Assim, ó, como se fosse uma toquinha, um bonezinho. Deixa a orelha arrumadinha. Olha, posiciona aqui. E vamos fazer uma costura. Pode ser ponto maior mesmo, prendendo esse bonezinho à cabeça. Então, eu vou costurar e vou deixar uma aberturazinha só para colocar um pouquinho de enchimento, tá? Em algum ponto aqui eu vou fazer isso. Então, você vem e pega no bonezinho, no boné, ó, desculpa. Pega no topete, prende na cabeça. E assim vai até quase terminar, mas lembra de deixar uma aberturinha que é pra gente colocar um pouco de enchimento aí nesse topetezinho. Agora fica difícil de colocar. Então, eu gosto de colocar no finalzinho, tá bom? Vou fazer isso e eu volto com vocês. Prontinho, topete todo preso à cabeça aqui, ó, tá? Ficou uma aberturazinha na parte da frente, não tem problema o local da abertura. Pego um pouquinho de enchimento. E empurro aqui para dentro do topete, só para dar um pouquinho de volume para ele, senão fica muito murchinho. E assim a gente consegue dar um pouquinho de volume. Não precisa ser muito, mas o suficiente para que ele fique um pouquinho mais em pé, um pouquinho mais levantado. Dá uma estrutura melhor pro topete e aumenta também o volume da cabeça. Olha, eu acredito que essa quantia que eu coloquei, bem pouquinho, já deu uma boa diferença para esse topete. Ele ia ficar murcho, né? Então, aqui tá cheinho, ó. E está bom. Então, agora a gente termina de fechar a abertura. E coloca a linha lá para trás. Joga essa linha, depois que fizeram o arremate aqui na frente, joga essa linha lá para trás da cabeça. Pronto. Olha, pode ser, essa cabecinha pode ser colada ao corpo ou pode ser costurada.
Aí fica a critério de vocês. Quem quiser trabalhar com cola quente, trabalha com cola quente. Pode ser com cola instantânea, pode ser cola universal. Mas a carapinha, ela é muito fofa, né? Então, primeira coisa, decide qual vai ser a posição da frente. Então, você olha de todos os lados e vê qual é o ângulo melhor para frente. Eu acredito que esse aqui está melhor para o meu olhar, tá? Eu faço o seguinte, pessoal. Eu meço aqui onde vai ficar a cabeça. E ela vai ficar um pouquinho levantada, tá? Ela não vai ficar para baixo, não. Vai ficar um pouquinho levantada, olhando para você, tá? Ó, essa posição aqui. O que eu faço? Eu desbasto um pouquinho só essa carapinha. Só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Para que eu possa ajustar bem a cabeça aí. Então, olha. Aqui eu tirei um pouco, ó, do pelinho da carapinha. Então, eu venho aqui. Olha, a cabecinha vai ficar nessa posição. Tá vendo? Aqui, ó, pra cima. Vou trocar de agulha, porque eu vou precisar de uma agulha maior agora. Vou trocar de agulha. Pronto, peguei uma agulha maior agora. Vou ter que atravessar o corpo aqui. De que lado tá? Desse. Então, eu atravesso e saio lá próximo à minha base. Olha. Puxo essa cabecinha. Dou um ponto segurando aqui a base, saio do outro lado, lá em cima, ó. E prendo aqui o outro lado da cabeça. Agora vai ser difícil de pegar o Microsoft, porque a agulha é grossa. O Microsoft é chato para trabalhar por conta disso. Ó. Agora eu ajusto a cabeça na posição certinha que eu quiser. Pronto. Pode deixar retinha também, ou pode dar uma envergadinha na cabeça. Eu acho que ela fica mais bonitinha assim, com a cabecinha um pouquinho deitada, ó. Um pouquinho deitadinha de lado. Pronto, essa posição. Agora sim eu venho com um pouco de cola. Levanta a cabecinha dela e coloca um pouco de cola. Lá na parte do tecidinho que você está vendo ali. Deita a cabecinha na posição que você colocou, segura para fixar aí um pouco. Pronto, pessoal, cabecinha fixada. Agora eu volto com a linha lá para baixo na minha base. Eu vou precisar da linha aqui embaixo para fazer o acabamento. Ver se não tá puxando a orelha aqui em cima. Essa aqui é a linha de pesponto, tá? É a mesma linha que eu trabalhei para fechar o fuxiqueiro da cabeça. Não tirei da agulha ainda. Agora eu vou tirar da agulha grande e passar de novo para a agulha menor. É um vai e vem. Pronto, agulha menor. Agora, o que a gente faz? A gente vai fixar esse tecidozinho de sobra aqui na base. Então, alinhava pontos grandes, tá? Não precisa ser ponto muito pequeno, não. É só para fixar isso ao tecido, para não ficar solto. E fica bem rasinho. Se eu tivesse feito um fuxico aqui, como nas outras peças, poderia dar muito volume. E ela aí ficaria alta. Então, aqui, ó, faz isso ao redor todo. Já eu volto com vocês e mostro a peça finalizada. Prontinho. A peça tá todinha costurada, a base costurada. Dá um nó aqui para finalizar. Introduz tua agulha no trabalho e sai em qualquer ponto lá em cima.
Cuidado só para não cortar o pelo da carapinha aqui em cima, tá? Pronto. Ovelhinha finalizada. Olha só que graça a nossa ovelha. Que gracinha que ela ficou. Pequena e super fofa para compor o nosso presépio. Então, agora eu vou mostrar como que a gente faz para montar esse presépio, para deixar a Sagrada Família pronta junto com a ovelhinha.